vida, às vezes, é um labirinto. Você entra num corredor, acha que vai dar num fim e acaba em outro corredor que você não sabe onde está. Quem já se sentiu completamente perdido na vida aqui? Agora, e uma coisa interessante sobre isso é o seguinte: aquilo que você não sabe o final dá mais medo. Aquilo que você não sabe o final dá mais medo. É por isso que a Bíblia, Deus é tão perfeito que, para te deixar tranquilo, Ele escreveu o Apocalipse, para você já conhecer o teu fim. Sim ou não? Porque aquilo que você não sabe o final dá mais medo. Quando você vê um filme repetido, você pode ter chorado de medo na primeira vez que assistiu aquele filme. Quando você vai reassisti-lo, já não é o mesmo medo, porque você sabe até a hora que o monstro vai aparecer. E você, de repente, abriu uma ferida, está saindo sangue, você acha que é o fim, vai morrer. Aí passa alguém que já passou por aquilo e fala: não, rapaz, isso aqui daqui a pouco sara, a dor para e a pele cresce de novo. E o que acontece? Quando você passa por algo que você já passou, você reage diferente como da primeira vez, sim ou não? Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul. E foi para Aquis, o rei de Gade. Vamos analisar rapidamente esse primeiro versículo aqui. Quem era Davi? O homem que tinha matado recentemente Golias, o maior inimigo de Israel. Uns versículos antes, ele pega a espada de Golias e toma para ele. Alguns poucos versículos antes. Davi ainda estava empoderado da batalha recém-vencida. Mas o rei Saul, Davi era só um guerreiro nessa época, ainda não era rei nem nada em Israel, tinha um rei chamado Saul, queria matá-lo e ele ficou com medo. Primeira coisa que você tem que entender: os homens mais valentes da Bíblia tiveram medo. Você não precisa paralisar porque está com medo, porque sentir medo até Davi sentiu. Ele só não parou por causa do medo. O grande erro quando a gente se sente ameaçado é que, ao sentir medo, a gente paralisa. O erro é paralisar. Sentir medo você vai sentir. Não tem como chegar na beira de um precipício, olhar para 2.000 metros de profundidade e falar: não, normal, não estou com medo não. Porque o medo é um alerta do ser humano. Agora, se o medo começa a paralisar tuas decisões, paralisar tua família, paralisar tua vida financeira, paralisar teu avanço, paralisar tua vida sentimental, paralisar tuas emoções, aí tem algo. E os servos de Aquis lhe disseram: não é esse Davi o rei da terra? Os inimigos são especialistas de apontar teu futuro. Você mesmo não consegue se ver como um inimigo te vê. Eu lembro de algumas pessoas que me perseguiram no passado, quando eu era absolutamente nada, não que eu seja alguma coisa hoje, mas quando eu realmente não tinha nem sabia como é que ia ter dinheiro da passagem no outro dia, e falaram assim: você está pensando o quê? Está achando que vai ser palestrante internacional? Eu nunca tinha pensado nisso. O inimigo mostrou para mim o que eu podia me tornar, porque na cabeça deles, eles veem coisa que a gente não vê. A gente não consegue colocar tanta fé na gente como o inimigo coloca. Davi fugiu para a caverna de Adulão, e quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviram isto, desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, ó quem resolveu ir morar com Davi. Quem estava aflito, todos os endividados. Gente, andar com aflito é muito ruim, porque ele reclama de tudo. O cara que está aflito, a mulher que está aflita: ai meu Deus, está muito calor, não sei o quê, eu no governo, não sei o quê. A pessoa está aflita, ela reclama de tudo. O endividado é pior. Graças a Deus aqui não tem, mas tem pessoas que estão endividados, e todos os que estavam infelizes juntaram-se com ele, e Davi se tornou capitão deles, e com ele havia cerca de 400 homens. Aqui vai começar a formação do exército mais poderoso do mundo. Fugindo, não sabia que iria viver o seu destino. Ele não foi para montar exército nenhum, ele foi para fugir de medo de Saul e de Aquis. Acabou numa caverna, lugar em que ninguém quer morar, lugar escuro, lugar solitário. Davi sai de fugitivo
de caverna para ser luz de uma nação inteira, a lâmpada de Israel. Esses homens davam a vida para Davi nos mínimos detalhes. Uma vez Davi estava numa guerra e suspirou, falou: quem me dera beber daquela água lá do poço de Belém, o lugar que ele foi criado, Belém. Estava com saudade das coisas boas da infância. 3 homens escutam o suspiro de Davi, diz a Bíblia. Só tinha um problema: o exército inimigo estava acampado justamente no poço de Belém. Esses homens de madrugada foram para dentro do exército inimigo, pisando aqui, devagarzinho. Colocaram o balde, tiraram a água, vazaram por meio do inimigo de novo e trouxeram água para Davi. Toma aqui a água do poço que você suspirou. Davi pega aquela água e faz uma coisa que eu só vim entender na idade adulta. Eu sou crente desde criança, eu vim lendo a Bíblia a vida toda e tinha muita coisa da Bíblia que eu não entendia. Isso era uma das coisas. Davi pega a água, que deu tanto trabalho para pegar, e joga no chão. No mínimo a gente veria isso como uma desfeita. Peraí. Mas é que Davi era tão quebrantado diante de Deus, ele joga a água no chão e fala assim: essa é uma oferta ao Senhor. Aquilo que eu mais queria e que custou tanto, eu dou para Deus. Segunda coisa que ele fala: e quem sou eu para beber uma água que poderia custar sangue inocente? Esse era o nível de homem que Davi formou no pior momento da sua vida. Nos piores momentos da sua vida, você vai formar as pessoas que vão proporcionar os melhores momentos no futuro. Davi começou numa caverna com 400 endividados. E em vez de reclamar desses caras, porque eu confesso que talvez eu reclamaria, ele treinou essas pessoas. Em vez de julgar, fez o que fez, por isso está infeliz, aflito e endividado. Em vez de julgar, ele treinou. Ou seja, Deus te deixa entrar em situações para ver o que você vai fazer. Reclamar, que não te leva a lugar nenhum, ou treinar essa situação para preparar teu futuro. Tem gente que está no labirinto reclamando: estou perdido. Mas você está aprendendo. Você pelo menos está gravando por onde você está passando para saber se você está em outro corredor ou está no mesmo. Tem gente que nem sabe se já passou por aquela situação, nem lembra. Pô, gente, é tão sofrido minha vida que eu nem lembro se eu já passei. Forte. Pessoas que não querem aprender. E quem não aprende nunca ensina. Porque Davi o aprendeu quando ele estava na caverna. Ele começou a ensinar. E aí ele começou a formar as pessoas que o ajudaram a colocá-lo no lugar que Deus preparou para ele. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai armar a cena toda, mas são pessoas que vão te colocar no lugar que você tem que estar. É por isso que você tem que saber lidar. Eu tinha toda a razão para brigar. E sabe por que eu não briguei? Que eu falei assim: um dia eu posso precisar e a porta não pode estar fechada. Porque quando a gente está vivendo uma coisa boa de Deus, a gente acha que a gente vai ficar por cima para sempre. O nome disso é orgulho. Porque ninguém fica por cima para sempre. Quando você está por cima, você tem que deixar a porta aberta e não fechar a porta. Tem uma parábola lá na Bíblia que diz que aquele servo percebeu que ia ser mandado embora. O que ele fez? Começou a perdoar a dívida de um monte de gente. Falou: enquanto eu estou por cima, eu vou deixar a porta aberta. Quando você está bem é que você tem que abrir porta, meu filho, não é fechar não. É por isso que quando você está mal, você fica tentando abrir porta e ninguém abre, porque ninguém ajuda quem está mal. Mas se você deixou a porta aberta quando estava bem, quem está pegando isso aqui? São os labirintos. Se você ficasse doente hoje, internado, quem iria te visitar? Eu te falo, as pessoas que você significa algo na vida dela. A pergunta é: você está significando na vida de alguém? Porque para esses 400 homens, Davi se tornou um pai, se tornou alguém significativo. Ou seja, você começa a significar na vida das pessoas quando você de alguma forma impacta, influencia, muda o curso da vida dessa pessoa. E com aquilo que você tem hoje, você pode começar a fazer isso. Deus colocou limitações em você para que você não fosse para caminhos que teus olhos chamariam atenção para aquele caminho, mas ficasse nesse, porque só isso você conseguia fazer. Deus colocou medos em você para que você não tentasse a vida por ali, mas ficasse por aqui. Igualzinho aconteceu com Davi, igualzinho aconteceu com José. Deus mandou perseguições na tua vida para te tirar até mesmo da tua geografia. Tem gente que teve que se mudar de lugar por causa de perseguição. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que teve que sair de emprego, teve gente que teve que sair de igreja, teve gente que teve que dar um jeito. Era Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, bramando como um leão. Ele não consegue te expulsar de lugar nenhum não, ele só fica ao derredor.
Se você for expulso, uma boa notícia, foi Deus para te colocar no lugar onde você vai começar a viver o teu destino, viver o teu futuro, viver a tua missão. E deixa eu te falar uma coisa, sabe por que você teve que ser expulso? Porque você não iria com os próprios pés. Imagina Davi sendo celebrado pelas mulheres. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares, e Deus falou: agora larga essa glória e vai para a caverna. Ele, Deus, só pode ser o diabo isso. Me faz derrubar o gigante para depois me mandar para a caverna. Duvido que é Deus. Sim ou não que ia ser assim? Claro. Aí Deus, já sabendo como é o coração do homem, falou: não vou nem ter trabalho, já vou mandar logo a perseguição, porque se eu falar não vai acreditar.